Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18. A partir do verso 41, diz: Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Nada há lá, disse ele. 7 vezes mandou Elias: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por quase todo o caminho até Jezreel. A gente fala bastante sobre esse texto aqui, ou pelo menos a vida de Elias. Semana passada eu preguei sobre a vida de Elias na caverna, né? E o fato, a consequência dele estar na caverna é exatamente mais ou menos o que ele está fazendo por aqui, agora que nós estamos falando. E a história de Israel era se tornou uma história muito triste, porque é um povo que foi ensinado a servir a Deus, a adorar o Senhor, um povo que foi ensinado a bendizer o nome do Senhor, a ter um único Deus. No meio de todas as nações, era a única nação que só tinha um Deus, né? Ou seja, eles eram monoteístas, né? Um único Deus. Todos os demais povos eram politeístas, tinham vários deuses. E Israel fazia diferença. Deus chamou Israel para fazer diferença. Por isso que nós dizemos: Deus te chamou para fazer diferença na face da terra. O mundo pode estar sucateado pelo pecado, mas você precisa ser diferente. Você precisa ser sal, precisa ser luz. Israel era a nação que Deus queria refletir a sua glória a todas as outras nações, para que eles conhecessem, através dos milagres, através dos feitos, eles se rendessem a um único Deus e adorassem o único Deus. E Israel simplesmente se corrompeu com as nações do mundo, se corrompeu com outros deuses, se corrompeu com os povos do mundo, ao ponto de o rei Acabe, né, que era um dos sucessores diretos do reino do norte, a parte de Israel, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Nós falamos outro dia aqui sobre Jezabel, né? Talvez não, com certeza, foi uma das mulheres que a Bíblia cita nas suas histórias de Gênesis, Apocalipse. Ninguém foi pior do que Jezabel, ninguém. E ela, na verdade, quem reinava era ela, não era Acabe. Acabe era um bedeão, né? Acabe não era de nada, era aquele cara que a mulher fala, ele... Estou aqui, né? Que nem um cãozinho obediente. E ela que reinava. E ela mandou, numa certa época, devagarzinho, sutilmente. Isso que eu digo, as coisas não acontecem de um dia para o outro. As pessoas aparecem assim, boazinha, né? Dão um abraço, um beijo. São muito simples, muito humildes. E algumas depois vão mostrando, quando tem o poder, vão mostrando quem são. Pelo menos Abraão Lincoln dizia sobre isso, né? Que dá-lhe poder, né? A capa do poder, e logo você vai conhecer o caráter daquela pessoa. E a Jezabel, devagarzinho, quando ela sentiu que ela já tinha o poder, que ela já era a rainha, ela se apossou de Israel. Devagarzinho ela começou a perseguir a casa de Deus, perseguir os sacerdotes. E aí começou a morrer um sacerdote ali sem querer, outro caía ali, puxava o tapete, outro tropeçava. E daqui a pouco, quando foram ver, os sacerdotes de Deus estavam todos morrendo. E devagarzinho, na casa dela, ela iniciou no palácio, ela iniciou culto a Baal. Ela começou a trazer sacerdotes de Baal, né? Ela era da Síria, e começou a trazer para dentro da casa do Senhor. E em pouco tempo, não havia mais culto a Deus no templo do Senhor. Havia assim culto a Baal. Israel estava tomado e todo Israel adorava Baal. E Elias então se sentiu meio perseguido diante da situação, e
e vem toda aquela retórica que depois a gente conhece. 3 anos e meio Deus disse que não choveria sobre a face da terra. Meu irmão, quando não chove, a chuva é riqueza. As primeiras vezes que eu fui no Nordeste, há 20 anos atrás, ou 20 e poucos anos atrás, eles falavam, quando eu fui em alguns lugares que eram sertão mesmo, alguns irmãos têm parentes lá, devem conhecer, e sertão mesmo do Nordeste, e eles falaram assim, chuva é ouro. Aí eu pensei assim, caramba, então eu sou rico, porque em Santos não falta chuva, né? Chuva é ouro. Aí eu ficava assim, chove é ouro, cara. Chuva chega uma hora que a gente não aguenta mais, né? Aqui, para com isso, como chove nessa terra. Chuva é ouro, nós falamos de chuva. E hoje a gente está conhecendo isso. O nosso estado está vivendo isso. Nós estamos com uma das represas ali que saciam a sede e alimentam, né, e sustentam ali milhares e milhões de pessoas. Que está com o seu nível num dos mais baixos da sua história. E a época de chover já acabou. Já acabou. Agora chove pouco daqui para frente. E dificilmente aquilo ali vai aguentar, né, passar o ano todo, se não houver alguma coisa, se não houver alguma providência de Deus. Onde não tem água, tem pobreza. Onde não tem água, tem miséria. E por causa da prostituição do povo, por causa da prevaricação do povo com respeito a Deus e a traição e se rendendo a Baal e esquecendo Deus, Deus disse que ele disse a Elias, eu cerrei os céus para que não haja chuva sobre a face da terra. E aí Israel conheceu um dos períodos mais difíceis na sua vida, miséria, dor, e até o momento em que Deus manda Elias sacrificar o Senhor, e aí então a chuva, o fogo cai do céu, e o povo cai de joelho, se arrepende e confessa que só o Senhor é Deus, e aí então Elias vai para o segundo passo, manda matar os profetas de Baal, elimina Baal da casa de Deus, e aí ele vai para o terceiro passo, que é pedir a chuva, e é exatamente onde nós lemos aqui, onde chega na mensagem de hoje. Ele dá uma palavra profética para Acabe, ele diz, sobe, come, se prepara, porque haverá abundante chuva sobre a face da terra. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é a disposição do homem de Deus para fazer a obra do Senhor. Às vezes nós não temos disposição para fazer a obra de Deus, mas nós temos que estar simplesmente prontos para ouvir aquilo que está acontecendo. Pronto para ver aonde nós podemos entrar, como nós podemos ajudar. Às vezes nós nos acomodamos, vamos para a nossa zona de conforto. Já pensou Elias lá? Sentar no sofazão dele lá, ligar o controle remoto lá e dizer, vou ficar aqui vendo uma novela, vou ficar aqui vendo um filmão da sessão da tarde, vou ver o futebol, e o mundo se explodindo lá fora, e Deus falando com ele, Elias, está na hora de acabar com isso, Elias, põe o teu joelho no chão, faz alguma coisa, e ele, não, vou ficar na minha, se quiser, o rei tem meu telefone, tem meu celular aqui, ele que mande um WhatsApp para mim aqui, que eu respondo rapidinho, ou ele entra no Facebook e eu respondo para ele, não, eu estou na minha aqui, eu não vou fazer nada. Isso contraria, irmãos, muitas vezes, a nossa posição de conforto, de zona de conforto, de tranquilidade, de não querer colocar a mão na massa, de não querer se apresentar, de não acreditar que você é uma pessoa que é usada por Deus, de não acreditar que você pode fazer diferença. Amém ou não amém? Tem pessoas lá fora desviadas que estão pregando. E aí? Como é que fica isso, Estão pregando, porque estão vivendo o mundo, estão vivendo o pecado, e aí, de repente, descobre que tem alguém que está precisando, e você não consegue se calar e começa a falar, Começa a falar. Outro dia, enquanto tem uma pessoa desviada começando a falar para mim sobre isso. Quando eu vi, eu estava pregando, alguém disse para mim, o que você está fazendo aqui? Vai para a igreja, aqui não é teu lugar. Sabe, Deus fala de um jeito ou fala do outro. Fala com o incrédulo, também fala com o crente desviado. Porque muitas vezes você está na casa de Deus e você tem a oportunidade de fazer e não faz. Elias foi atrás, não esperou ser chamado, foi atrás, corria risco, corria. Mas ele foi fazer a obra de Deus, foi dizer, olha, vai chover sobre a face da terra, prepara, porque vai cair muita água. Diz, vai comer, por já ouço o barulho de chuva pesada. Ele estava ouvindo algum barulho, meu irmão? Não. Mas na sua audição espiritual ele ouvia. Assim como temos os sentidos do nosso corpo, olhos,
né? A visão, a audição, o olfato, o toque. Nós também temos sentidos espirituais, que você enxerga espiritualmente as coisas, que você ouve espiritualmente a coisa. Então, o lado espiritual, ele sempre vem antes. O sentido carnal, você só vê o que acontece. O teu físico só ouve o que realmente acontece, ou o que estão falando. Você só toca no que é palpável. Você não toca no fantasma, né? Você toca onde você está vendo. Mas espiritualmente não, você consegue ver antes de acontecer. Você consegue ouvir antes de falarem. E você consegue tocar antes de aquilo se concretizar e se materializar. E é isso que Elias está usando os poderes do cristão, os poderes do servo de Deus, para declarar isso. Eu já escuto barulho de chuva pesada. Não estava escutando nada, mas espiritualmente ele já conseguia ver chuva pesada acontecendo sobre a face da terra. Muitas vezes é preciso acreditar que um homem ou uma mulher de Deus tem poderes em Deus para fazer essas coisas. O segundo passo que eu encontro nesse texto, irmãos, que eu aprendo se chama oração. Diga para o irmão do seu lado, oração. Pergunta para ele, você gosta de oração? Você gosta de orar? Você gosta de entrar numa campanha de oração e não sabe quando vai terminar? Vai entrar. Quando vai terminar? Não sei. Eu sei que eu vou orar até a coisa acontecer. Irmãos, isso aí é uma característica do guerreiro. É a característica de alguém que acredita. Eu vou orar até isso acontecer. Uma hora acontece. Foi disso que o Elias disse para Acabe: ó, já escuto o barulho da chuva. Se prepara que vem chuva. Só que aí ele subiu um monte. Vou orar. Vou buscar o Senhor. E a posição que ele estava, diz o texto no verso 41, que ele colocou o rosto entre o joelho. Ou seja, se deitou no chão e colocou o rosto entre o joelho. Não sei quantos já fizeram isso. Essa era a posição que as mulheres hebraicas davam à luz. No momento que a criança ia nascer, essa era a posição que elas ficavam para a criança nascer. O joelho, com o rosto entre os joelhos. O que Elias está caracterizando aqui? Ele está caracterizando que uma criança está sendo gerada e que vai nascer. Já foi gerado quando ele lançou a palavra, agora vai nascer. Ou seja, haverá chuva sobre a face da terra. E ali ele fica na presença de Deus, buscando, orando, clamando. Ele dá até um castigo para o servo dele lá. Ele diz: vai ver na ponta do monte lá. Olha o oceano. Vê como é que está lá. Vê se vem chuva. Quem mora perto da praia, a gente mora perto da praia. Quando você vê a chuva chegando, né? Eu moro naquele lado lá que dá para ver a chuva chegar quando vem do sul. Geralmente toda a nossa chuva vem do sul. E aí quando ela vem chegando você consegue ver. Quando eu estou em casa, né? Se a chuva lá, olha ela chegando. É bacana isso, né? Dá até para ligar para cá e dizer: ó, chuva está chegando aí, meu. Aguenta 10, 15 minutos que ela está chegando, né? Que você consegue ver. E ele está dizendo para o servo dele: vai lá e olha o que está acontecendo. E o homem foi. Agora, irmãos, há uma outra coisa importante. Quando você está orando numa campanha de oração, quando você está buscando a Deus para valer, você está crendo que vai acontecer. Teu coração está cheio de Deus. Você está cheio da presença do Senhor e diz: não, isso vai acontecer. Aí chega uma pessoa e te dá um banho de água fria. É gostoso isso? Você está lá naquela campanha de oração, profetizando: vai acontecer, porque Deus vai fazer, sabe, porque eu creio, eu estou orando. E alguém diz: olha, deu tudo errado. Deu tudo errado. Nem adianta orar mais, porque Deus não vai te ouvir não, a coisa não vai acontecer. Sabe, aquilo é um banho de água fria. Quanta gente para no meio do caminho? Quantas pessoas desistem da sua campanha de oração? Quantas pessoas desistem do seu tempo de oração com Deus? Quantas pessoas largam a sua fé, a sua vida espiritual, largam a sua vida de oração, quando você encontra um baque na vida, quando alguém te desanima, quando alguém dá uma palavra para você meio desanimada, ou até mesmo uma circunstância na sua vida aparece, você planejou, porque a nossa mente, irmãos, entenda o que eu estou falando aqui. Acorda aí, fala: oi, estou acordado. Tua mente, ela é perigosa. Tua mente é enganosa. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E ele é mesmo, porque ele forma a mente. Às vezes acontece alguma coisa e você já tece uma ideia, você já faz um plano mirabolante e já começa a sonhar. E quando você vê, já está sonhando 5 anos com aquele plano. Nem sempre aquilo é de Deus. Aquilo às vezes pode ser fruto da tua mente, do teu coração.
E aquilo pode te enganar e muitas vezes desanimar a tua vida. E aí você começa a orar e vê a primeira placa. É isso mesmo, aconteceu. E aí você depois descobre lá na frente que não era aquilo que Deus queria. Que Deus não autorizou, que a bênção não veio do céu. Porque aquele não era o plano de Deus. Aquilo foi alguma coisa que brotou na sua mente. Então é preciso, queridos, que você creia e ore. Aquele homem fez isso por 7 vezes. Toda vez que vinha Elias, crescia uma esperança. Vai vir uma notícia boa, vai vir uma notícia boa. Talvez alguns venham para a igreja, dizem, bom, quem sabe vem uma notícia boa. E no outro dia não vem uma notícia boa. Mas, puxa, eu fui para a igreja, estou indo para a igreja. Estou orando e não veio uma notícia boa, eu estava aguardando, então eu não vou mais. Mas nós queremos limitar o tempo de Deus. Acorda, meu irmão. Deus é soberano. Criador dos céus e da terra. Ele é Deus. O tempo dele é o tempo dele não é o teu. Nós somos tão engodados pelo mundo, que nós queremos fazer com que o nosso tempo seja o tempo de Deus, que Deus concorde com o nosso tempo. Não, não é assim. Deus não vai se impressionar, talvez só pelo nosso choro e pela nossa vontade, porque Deus tem o mundo nas suas mãos, Deus tem a tua vida nas suas mãos, Deus tem o nosso caminho nas suas mãos, e nada acontece sem a permissão dele. Tudo que acontece é no tempo dele. Porque o tempo dele é perfeito. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. A tua vontade não é boa, agradável e perfeita. Pode ser que no teu coração, a princípios, seja bom, é bom, tal. Pode ser agradável, mas na hora de executar, talvez não seja perfeita e tenha outras consequências que você não imaginou e nem pensou. Deus não, quando ele executa alguma coisa, ele já sabe o que vai acontecer. Ele já tem tudo no seu controle, nada foge do seu controle. Terceira coisa que eu aprendo com a história de Elias: persistir. Diga para o irmão, persista sempre. Ele disse para aquele homem, vai e olhe na direção do mar. Fez isso por 7 vezes. Meu Deus, deu um castigo. Quem já subiu uma montanha aqui? Levanta a mão. Pouca gente, hein? Ô, gente, vamos acordar aí. Quem já subiu uma montanha aí, um monte? Levanta a mão aí. Aumentou um pouquinho. Se eu apertar, aumenta mais um pouco aí, né? Tem gente que tem preguiça até levantar a mão, né? Logo cedo, não vou levantar não, deixa que o outro levanta para mim, né? Tem que levantar a mão só para dizer que eu subi numa montanha, né? Agora, quem já subiu numa montanha 7 vezes seguida? Tem gente que já levantou, né? 7 vezes seguida. Imagine que castigo. Quem já subiu numa montanha 7 vezes seguida com um sol de 50 graus? Continua ali. Esse cara já foi em Israel, só isso. Mais nada. Meu irmão, é cansativo, é desgastante. Mas Elias acreditava que algum sinal tinha que vir, ele estava orando. Uma hora viria um sinal, e olha, eu digo isso, quando você entra numa campanha de oração, quando você fala com Deus, quando você permanece na presença de Deus, chega uma hora que Deus manda um sinal, ainda que seja pequeno, mas Ele manda um sinal sobre a tua vida. E foi o que aconteceu aqui. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, e o que busca acha. E quem bate, abrir-se-vos-á. Mateus 7, do 7 a 8. Quando você busca, quando você procura, quando você pede, uma hora aparece. Uma hora vem. Você está lá na campanha de oração, você está lá buscando o Senhor, você está com uma vida de oração, uma hora acontece. Uma hora Deus mostra. Uma hora Deus coloca uma placa e diz, é por aqui, à direita, você está no caminho errado, segue em frente. Você começa a ver as coisas acontecendo. Quando você está fora, não tem jeito. Você está na direção errada, tudo dá errado. Tudo dá errado. Mas quando você começa a entrar na condição certa, as placas começam a acertar. Eu, durante um período da minha vida, da adolescência, para uma parte da juventude, irmãos, eu andei muito errado. Tudo que eu fiz, tudo que eu fazia, dava tão errado que minha autoestima ficou tão pequena. Né? Alguns acham que eu tenho autoestima bem lá em cima, né? Mas tem sobrando autoestima em mim. Hoje, mas não foi sempre assim. Houve épocas que eu não acreditava em nada. Eu dizia assim, eu falava para todo mundo, eu sou um azarado, tem alguma coisa que eu fiz que Deus esqueceu de mim.
Você pode me imaginar assim? Eu era assim. Nada dá certo para mim, nada, tudo dá errado. Por quê? Porque eu insistia numa direção errada. Eu queria ir por um caminho que Deus não queria aquele caminho para mim. Então Deus disse assim, tu vai sozinho. E eu me achava assim, eu vou sozinho, então eu vou. Né? Até chegou uma hora que eu vi que nada dava certo, tudo dava errado. Quando você anda sozinho na vida, chega uma hora que você cansa. Chega uma hora que você para, chega uma hora que você diz, pô, não estou aguentando mais, está difícil, porque eu estou sozinho nisso, está pesado. Até que eu dei o primeiro passo, irmãos, o primeiro passo na direção certa, sem saber, por não aguentar mais, por não suportar mais, por um peso de consciência, irmão, acho que eu vou fazer isso. E quando eu dei aquele passo, eu senti a primeira pedra que eu coloquei no lugar, isso foi visível. Parece que no mundo espiritual alguma coisa apareceu, você deu um passo acertado. Né? E aquele passo parece que manifestou alguma coisa boa na minha vida pela primeira vez. Eu me empolguei com aquilo, eu falei, puxa, caramba, até que fim. Sabe, nós temos que entender que quando estamos na presença de Deus, nós temos que procurar em Deus a caminhada correta, para não bater a cabeça, não quebrar a cara, não ter decepções, não entristecer, não destruir o nosso coração, não destruir a nossa alma. Nunca desista das bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus, irmãos, às vezes estão tão perto de nós e nós não sabemos. Nós ficamos cegos, ficamos sem enxergar, ficamos incrédulos. E às vezes Deus está com a bênção tão perto da nossa vida, do nosso lado a gente não enxerga que ali está a fonte, ali está a bênção, ali está a água cristalina que Deus quer te dar. Amém ou não amém? Aleluia. Continua, não pare nunca, sempre creia naquilo que Deus quer fazer. Segundo passo que eu vejo na vida daquele homem se chama fé. A confiança que ele tem, a certeza que vai dar certo. E para mim eu digo sempre, olha, você pode ter dificuldades, não conhecer teologia, você pode não conhecer muito a Bíblia, mas a tua fé não pode faltar. A hora que a fé falta, o cara vai embora. A hora que a fé falta, tu não põe mais o joelho para orar. A hora que a fé falta, você não pega mais na Bíblia. A hora que a fé falta, você não quer vir mais na igreja. Porque a nossa bússola, irmãos, o nosso oxigênio é estar respirando de Deus. É estar crendo. A alma precisa de esperança. A alma do ser humano precisa de esperança. E a fé nos leva a caminho da esperança. A fé são movimentos que você dá sem acontecer nada, sem ver nada, mas você começa a esperar e ansiar que alguma coisa vai acontecer ali. Você começa a crer. Isso é fé e não pode faltar. Se ela faltar, nós paramos na caminhada. E a fé nos leva próximo de Deus. A fé nos leva à conquista. E o homem está crendo, Elias está crendo. Vai lá ver, vai chover. Há tempo para acontecer. Há tempo para chamar a existência. Há tempo para ser gerado. E ele diz, a chuva já foi gerada. Eu estou aqui orando. Eu quero ver sinais. Só saio daqui quando Deus der um sinal para mim. E ele está convicto que o Senhor vai fazer isso. Salmo 37, 7 diz, descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descanse no Senhor. Como é que alguém descansa em Deus? Como é que você descansa em casa? Aquela cochiladinha no sofá, né? Ou no quarto, estica um pouco a perna. Deixa eu dar uma descansadinha aqui. Você não faz nada, não é isso? Quem quer descansar não pode fazer nada. Deixa eu descansar aqui, deixa eu relaxar um pouquinho. A Bíblia diz, descanse no Senhor. Ou seja, para de pensar, tira um pouquinho a preocupação, tira um pouquinho a ansiedade do teu coração. Confia que Deus vai fazer alguma coisa. Você não fez a sua parte, você já não fez o que você podia fazer, você já não chegou no seu limite, então agora deixa na mão de Deus, deixa Ele agir, Ele tem o tempo para fazer isso na tua vida. Ele diz, aguarde com paciência. A pessoa que aguarda com paciência é aquela pessoa que às vezes as notícias vêm contra você e ele não desiste. Diz, não, calma, vai chegar lá. Vamos ter paciência, não é isso? Não, mas tem que fazer alguma coisa, né? Puxa, não está dando certo, meu Deus. Calma, tenha paciência, fica tranquilo. No fundo vai dar certo, no final vai dar certo. Espera, vamos esperar até o final, não se precipite.
Sabe isso que Deus está falando? Tenha paciência na obra dele, tenha paciência naquilo que você pede, tenha paciência na sua vida cristã, tenha paciência nas suas atitudes, tenha paciência naquilo que você anseia, tira a ansiedade, ponha paciência, no tempo de Deus virá até você, Deus não vai se esquecer de você, no tempo certo, a bênção do Senhor estará sobre as tuas mãos. Você pode crer nisso nesta manhã? Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não quer agradar a Deus? Todo mundo quer agradar a Deus, irmão. Nós agradamos ao Senhor quando nós cremos. Nós agradamos ao Senhor quando nós professamos o nome dEle. Nós agradamos ao Senhor quando nós dizemos: eu sou um cristão e eu assumo essa posição de cristão. Nós agradamos a Deus quando nós somos fiéis ao Senhor. Às vezes deixamos necessidades de lado, ou aquilo que o nosso coração quer, mas agradamos ao Senhor na fidelidade. Aquilo é um ato de fé. Está na mão, agora eu pego, é meu, ninguém toca, agora eu pego. E de repente você vê que aquilo contraria os princípios que o Senhor te ensinou. Aí disse: não, eu vou morrer eu abro mão da minha necessidade, eu abro mão daquilo que eu quero, pelo meu princípio de fé com o Senhor. Não sabe quanto Deus vai te recompensar por causa disso. Você não sabe no futuro quanto você vai colher pelo ato de fidelidade, pela renúncia da carne, pela renúncia do pecado, pela renúncia de alguma coisa que você queria tanto, pela uma oportunidade tão fácil que te veio na tua mão, mas você negou por causa da tua fidelidade. Você não tem ideia o quanto você vai colher em Deus por causa disso. E Caleb diz lá em Números 13:30, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Só ele falou isso. Todo o povo, todos os príncipes de Israel contra ele, não queriam subir, só Caleb dizendo: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Isso é uma palavra de fé. Por quê? Porque ele tinha promessas de Deus, ele acreditava nas promessas. Quando você acredita na palavra, quando você acredita nas promessas, meu irmão, você tem fé para crer. Por que o exército de Israel correu do gigante? Porque eles olharam para o tamanho do homem. E por que Davi o enfrentou, não sendo um soldado? Porque Davi olhou para as promessas de Deus. Davi olhou para a palavra do Senhor. Disse: ou eu confio em Deus ou eu não confio. Deus entregou um urso na minha mão, eu matei. Deus entregou um leão, eu matei. Por que não vai entregar esse gigante? Ele é um pouquinho maior do que o leão, mas ele vai cair também, porque o poder de Deus é o mesmo, tanto para o urso como serve para o gigante. O poder de Deus é o mesmo na tua vida, tanto para as coisas pequenas como para as coisas que te assombram. O poder de Deus tem poder para derrubar também os gigantes que aparecem na tua vida. A quinta coisa que eu aprendo nesse texto, irmão, se chama o sacrifício. O sacrifício de subir o monte, o esforço. 7 vezes procurando algum sinal, andando para lá e para cá, sol de 50 graus. Sacrifício de crer que alguma coisa vai estar acontecendo. Antes de o fogo descer do céu, antes de Elias estar com Acabe, quando ele vai de encontro aos profetas de Baal, ele sacrifica. Quando ele faz o desafio para ver quem é Deus que desça fogo do céu, Elias faz um sacrifício, ele reúne todo o povo para consertar o altar que estava rachado. E ali então ele coloca as pedras, e no meio das pedras, da onde ele clamaria para o fogo descer, ele fez um altar a Deus, para levar todo o povo a sacrificar, todo o povo a se render ali diante do Senhor. Ele cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderia ser semeado, colocar sementes, 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços, e pôs sobre a lenha, e então disse: encham d'água. 4 jarros grandes se derramaram sobre o holocausto e sobre a lenha. A água naqueles dias era escassa. Lembra-se, eu falei 3 anos e meio sem chover. Essa quantidade de jarros representa quase 300 litros de água. É água pra caramba.
caramba, meu irmão. Cada jarro daquele tinha uma média de 80 litros, ou seja, 4 jarros são 320 litros de água. Antes de sacrificar, ele tem detalhes, ele detalha o que ele vai fazer. Ele não chegou lá, vamos orar e pronto. Calma, calma. Como o pessoal diz, muita calma nessa hora, devagar. A coisa é séria. Você está fazendo a coisa para Deus, não é de qualquer jeito não, meu irmão. Isso é para o Senhor, vamos arrumar o altar dele. Está rachado. Vamos colocar as pedras no lugar. Cave uma valeta, porque eu vou jogar água aí. Todo mundo é doido, jogar água, falta água. Pedir fogo do céu para jogar água. A água é inimiga do fogo, não se dão bem. Olha a visão do povo era uma, a visão do homem de Deus era outra. Ele disse, eu estou falando de um outro fogo. Se eu soubesse o fogo que eu estou falando, ele consome essa água, consome essas pedras, não tem nem ideia. Coloque a lenha em ordem. Coloque o sacrifício. Outra questão, o povo estava sem comida, pobreza, colocaram ali um cordeiro para sacrificar. Um cordeiro tem um custo. Aquilo podia saciar para muitos homens como alimento, em dias que ninguém estava comendo carne, porque não tinha comida. Cortaram o sacrifício e colocaram no altar, porque era para Deus. Pegaram a água cara que tinha e jogaram lá, para regar o rego que ele mandou. Às vezes, irmãos, nosso coração está fechado. Às vezes nosso coração está passando dificuldade e a gente não entende. Sabe que o dízimo é fidelidade a Deus, a oferta é fidelidade a Deus. O nosso sacrifício ao Senhor, encaminhar muitas vezes para a igreja, é fidelidade a Deus. Sair do trabalho muitas vezes, sabe, aparecer na igreja quando você gostaria de estar em casa, descansando, vendo televisão. Isso é um sacrifício a Deus. Deixar muitas vezes de ir para uma viagem, de ir para um passeio, dizer, não, eu tenho um compromisso com meu Deus, eu não posso abrir mão. Hoje é culto de ceia, eu quero estar lá para tomar ceia. Isto é um sacrifício a Deus. E é isso que eles estão fazendo aqui. Elias, antes de clamar aos céus, ele está sacrificando ao Senhor. Nossas ofertas são manjares de sacrifício. Elias faz a oferta antes de abençoar o povo. Na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou, fez uma oração. Ele disse, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas as coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu és o Senhor. És Deus que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão e também secou totalmente a água naquela valeta, porque o fogo que caía do céu não era um fogo terreno, não era um fogo humano, era um fogo poderoso sobre as coisas que ultrapassam aqui na terra, aleluia. O fogo de Deus, irmãos, quando ele vem sobre a nossa vida, ele queima o pecado. Ele queima a iniquidade. Ele muda os nossos lábios. Por isso que o profeta Isaías clamou, ai de mim, Senhor, eu estou perecendo, estou morrendo. Sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios. Sou um homem de impuros lábios. E a Bíblia diz que um anjo dos céus desceu e tocou com uma tenaz, uma brasa de fogo. Tocou nos seus lábios, mudou a vida de Isaías. Moisés, quando está diante do monte e vê a sarça queimando, o fogo queimando, ele chegou àquele lugar e aquele fogo tocou na sua vida e ele passou a ser um novo Moisés. O fogo de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Agora, tudo isso acontece porque Elias sacrifica diante de Deus. Quando você sacrifica diante de Deus, irmãos, de coração, Deus olha para o teu sacrifício. Nada pode ser chamado de sacrifício se não lhe custar alguma coisa. Tudo tem um custo. Deus sacrificou o seu filho por nós na cruz, houve um custo. Ele foi para a cruz, foi chamado de maldito, foi condenado. A gente teve aqui a crucificação aqui, um dia tão belo, tão bonito aqui que os irmãos fizeram um musical aqui, coisa linda, né? A gente chorou aqui e viu aquelas cenas. Aquilo foi um custo muito grande para Deus. Ver seu filho, que saiu do céu, seu único filho, dado pela raça humana, dado aos homens, para ser crucificado
como um maldito, como um pecador, como o pior dos pecadores. Tudo tem um custo. Não trarei oferta ao Senhor que não me custe nada, disse Davi a Samuel. Disse Davi em Samuel 24. Quando ia fazer um sacrifício a Deus, alguém deu para ele terras, alguém deu para eles bois, eles não quero, é para Deus, isso tem que me custar. Isso tem que me custar. Se Deus fez um sacrifício por mim e custou, e eu jamais poderia pagar o sacrifício que me custou, então eu também quero fazer um sacrifício para Ele, que tenha custo, que eu sinta que pesou no coração, que pesou na alma, que pesou no bolso. Isso foi um custo, mas é para Deus, merece. Ele merece o melhor. Amém, irmãos? Você crê que Deus merece o melhor? Crê mesmo? Vou dar uma salva de palmas bem gostosa para Ele, então, em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Oh Senhor. Aleluia. O Senhor diz na sua palavra: quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Lá em Êxodo 22:20. Eu fico pensando, irmãos, quantos sacrifícios a gente oferece aí na terra para outras coisas. Sacrifica para outras obras, para organizações, para as coisas, que às vezes nós não damos sacrifício para Deus. Quantas pessoas têm feito isso e a gente tem observado? Sacrifício ao Senhor merece o melhor. Os nossos dízimos, as nossas ofertas são os nossos sacrifícios a Deus. Quando você se desvia do seu dízimo, você está dando a outros deuses. Quando você se desvia das suas ofertas, você está dando a outros deuses. Porque nós damos a outros deuses, irmãos. O Deus da terra, o Deus da atividade, o Deus da carne, o Deus do materialismo. Tantas coisas nós às vezes ofertamos a outros deuses e o nosso coração se endurece para ofertar ao Senhor. Não tenha dúvida que precisamos aprender sobre sacrifício cada vez mais. A vida está cheia de trocas, mas você somente poderá fazê-la quando tiver algo para sacrificar. Elias está sacrificando a vida dele no altar. Elias já sacrificou lá atrás ao Senhor, já abriu os céus com o seu sacrifício. O povo se arrependeu, o povo chorou, o povo que se quebrantou. As pessoas confessaram, só o Senhor é Deus, saíram do domínio de Baal. Tudo isso acontece depois do sacrifício. Tudo isso acontece depois que ele leva o povo a sacrificar e a chorar. Parece que existe uma manifestação poderosa que vem sobre eles. Um fogo dos céus vem sobre aquele lugar. As pessoas caem de joelhos, choram, se arrependem. E agora ele sobe na montanha e ele está lá orando, dizendo: Senhor, manda chuva. O Senhor mandou fogo, então vai cair água agora. Se o Senhor mandou fogo, que é mais difícil, a água vai cair. Tem que cair, Senhor, teu povo se arrependeu. Eu vejo o papel do intercessor aqui. Eu vejo o papel de alguém que ora, que intercede, que clama. E finalmente, para encerrar, irmãos, veio uma palavra profética. Quando ele diz para Acabe: já ouço o barulho de uma chuva pesada. Já ouço o barulho de uma chuva pesada. Ele está declarando: prepara o teu carro, porque vem chuva. Toma posição, porque a bênção de Deus vem estar na tua vida. Todos nós precisamos ter uma palavra profética. Todos nós temos que ter uma palavra que Deus nos dá, e que você sente essa palavra de Deus, eu vou falar. Eu me lembro que, quando eu comecei o ministério, irmãos, a nossa igreja era muito pequenininha, e só tinha jovens. E os jovens que tinham se convertido, acho que tinha mais ou menos uns 40, 50 jovens, era um barraquinho bem pequenininho. Eles não trabalhavam, você imagina. Então, tinha a igreja com 40 pessoas, só 2 trabalhavam, 2 ou 3. O resto só vivia em casa só. E aí, o cara que não trabalha, dá trabalho, né? É sempre assim, esse é meu lema. Quem não trabalha, ele dá trabalho. Oficina vazia, né? É a oficina do diabo. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Tem que trabalhar, tem que se envolver. E eles não trabalhavam. E aí um dia eu preguei uma mensagem na igreja. Eu falei: irmãos, a Bíblia diz: aquele que não trabalha, não coma. Então, a partir de agora, se vocês não querem trabalhar, ninguém vai comer mais. Aí o povo ficou apavorado. Aí, no outro dia, encontrava um monte deles na rua. Falei: o que vocês estão fazendo? O senhor mandou procurar trabalho, estou procurando trabalho, né? Falei: irmão, pelo menos isso, né? Mas não tinha. Talvez foi uma das épocas, 82, para quem se lembra, e 83 foi uma das épocas mais difíceis do Brasil. Recessão total.
né? O ministro Delfim Neto, se não me engano, foi um desemprego, não havia emprego para ninguém, dinheiro escasso, foi uma época muito difícil, muita pobreza. E um dia a gente queria fazer o trabalho missionário. Mas como fazer trabalho missionário se eu não tinha dinheiro nem para mandar missionário para o campo? E um dia Deus deu uma palavra. Eu falei, eu acho que com muita simplicidade, eu falei, meu irmão, Deus está falando que aqueles que investiram no trabalho missionário, Ele vai fazer milagres aqui. Eu sei que vocês procuram emprego, não há emprego. O máximo que tem aqui é uma lojinha aqui, outra ali. Ninguém consegue um emprego que amanhã... E eles começaram a namorar, queriam casar, não tinha salário, não tinha trabalho. Eu falei, sei que Deus vai abrir as portas. Eu não imagino nem como, mas Deus está falando que vai abrir a porta. Então se você crê, segura nisso. Sabe, depois daquela palavra, não deu 3 meses, começaram a abrir portas de concurso no Correio, na antiga Cosipa, fábrica de vidro aqui do lado, a refinaria. E aí começou a aparecer, e quando pouco tempo, em menos de um ano, quase todos aqueles jovens estavam trabalhando em uma dessas empresas. Até hoje, alguns trabalham até hoje, outros se aposentaram. Até um dia em Humaitá, preguei lá, tinha um lá que era daquele tempo, entrou naquele tempo e se aposentou. Isso faz quase 30 anos que veio essa palavra, né? Ficou no mesmo lugar 30 anos. Sabe, a palavra profética é para você segurar, para você guardar. Eu sou fruto de uma palavra profética. Quando não se tinha nada, não existia nada, um dia alguém pôs a mão na minha cabeça e falou, olha, Deus está te dando, um dia você vai ter um ministério grande, abençoado, multidões vão te ouvir. Eu não tinha nada, não acreditava em nada. Mas eu agarrei aquela palavra de Senhor, não sei quando vai ser, mas também nunca imaginei como seria, como é hoje. Sabe quando Deus te dá uma palavra e você tem uma palavra, guarda, meu irmão. Sabe, essa palavra vai se cumprir, mas não é de uma hora para outra. Às vezes vai levar anos, vai levar meses, muito tempo. Mas uma hora você olha para trás e diz, meu Deus, essa palavra se cumpriu mesmo. O mundo foi criado pela palavra. Deus criou pela palavra. Haja céus, haja terra, haja mar, aves, natureza. A palavra que veio para Elias... Quando o Senhor diz para ele, eu vou preparar uma viúva para te sustentar. Ele agarrou a palavra. Foi para Sarepta, chegou lá, viu uma senhorazinha. A mulher não tinha nada. Ia morrer. Mas ele tinha uma palavra. A palavra é riqueza. Palavra é riqueza. E a mulher disse, eu vou fazer um pequeno bolo, depois eu vou esperar a hora da morte. Não, você vai fazer um pequeno bolo, mas vai trazer primeiro para mim. Depois o resto você faz para você e para o teu filho. E eu digo que não acabará o azeite, nem a farinha, até que acabe a fome sobre a face da terra. E aquela mulher cumpriu a palavra e foi abençoada. Uma palavra é ouro, irmãos. Uma palavra nos salva. Uma palavra faz diferença. Eu me lembro que no dia... Há muito tempo atrás, não me lembro quantos anos, mas a gente tem a rede Plim Plim aí que vocês conhecem, e você sabe quanta porcaria eles passam naquela rede. E um dia eu fiquei revoltado, né? Porque fizeram um evento em tantos lugares, até em mesmo essa cidade, marcha para Jesus, e os caras não passam nada. Aí negocinho de nada ali que reúne 50 pessoas, eles estão lá para filmar, para mostrar, gastar um tempão com aquilo. Eu falei, meu Deus, que rede demoniada, né? E um dia, Deus deu uma palavra, disse, você vai ver um dia que eles vão se curvar para a igreja evangélica, e que nós vamos ver cantores evangélicos, nós vamos ver cobertura de shows evangélicos na televisão, nessa rede. Um dia isso vai acontecer, em nome de Jesus, isso vai mudar. Irmãos, e no dia 18 de dezembro, até marquei aqui, 18 de dezembro de 2011, pela primeira vez, a rede Plim Plim cobriu um show às 13 horas, só de cantores evangélicos em todo o Brasil. E não parou mais. Você pode dar um amém, aleluia? Obrigado, obrigado. Aleluia. Meu irmão, isso é milagre. Milagre, Baal caiu. Não que continue com porcaria, ela tem um monte, maioria. Mas se curvou, teve que se abrir. Teve que mostrar. Sabe, às vezes você precisa crer e dar palavras proféticas e crer que Deus vai fazer alguma coisa. A palavra do Senhor diz, eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus.
E o que você lhe desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 19. Você tem que crer no poder, na autoridade que há em você para ligar e desligar. Para crer que Deus te está dando esse poder, que você pode ligar na terra e terá sido ligado nos céus. Quantas coisas Deus dá autoridade para isso. E aí finalmente vem a palavra. O homem volta pela 7ª vez e diz: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Acabe deu um salto, Elias deu um salto e disse: opa, eis o sinal, vamos embora. Corre lá para Acabe, dá uma palavra para ele, fala para ele se preparar, que está vindo grande chuva sobre a face da terra. Elias tomou aquela palavra para si. Já tem um sinal, vamos embora, vai chover. Sabe, a palavra profética, ela acontece, queridos. Eu já contei aqui uma vez que eu fui convidado com os irmãos. E nós fomos lá na região de Iguape. Na época tinha uma caminhonete bem poderosa, daquelas bem forte mesmo. E chegou uma hora que a gente foi entrando nos matos, procurando uma propriedade lá, até para fazer o acampamento da igreja. E acabou a estrada. E quando acabou a estrada, eu vi a praia, disse: vamos na praia, né? E entrei na praia. Quando eu entrei na praia, a caminhonete foi parando. Quando chegou lá no meio, parou. Aí eu falei assim: o pessoal, cara, não, fica tranquilo, isso aqui anda em qualquer lugar, né? Aí fui lá e liguei, dei a reduzida nela e aquele barulhão, e não saía do lugar, e os irmãos queriam descer. Eu falei: não, fica calma aqui, a gente sai daqui, né? Não deixar ninguém descer, não. E aí tentei a terceira vez, quando foi a terceira vez, não teve jeito. Eu falei: melhor a gente descer, ver o que está acontecendo. Quando eu fui descer, a porta não abria, né? Eu falei: a porta não abre, o que está acontecendo? Quando eu pus a cabeça para fora, ela se enterrou quase pela metade, até a porta estava enterrada, né? Eu falei: meu Deus! Aí eu tomei um susto, né? Que é isso? Aí eu fui tentar descer, era magrinho, né? Consegui sair pelo vidro, né? Se fosse hoje eu não conseguia, né? Ficar preso lá, né? Aí pulei pelo vidro, quando eu olhei: meu Deus, o que eu vou fazer? Aí ficamos tentando, fazendo um monte de coisa. E aí começou a entrar ansiedade no coração, porque cada vez tentava, fracassava, não dava certo. E tinha uma irmã que estava com a gente, uma muito firme, muito séria em Deus. Nessas horas o pastor pede a fé, né? Quando você está no negócio, né? Não saía de jeito nenhum. E a irmã assim: calma, pastor, calma. Deus vai enviar o seu anjo, né? Naquele tempo não tinha celular, não tinha socorro, não tinha nada. Deus vai enviar o seu anjo. Ele toda hora falava isso. Eu comecei a me irritar. Eu falei assim: mas que anjo é esse? Aonde que um anjo vai vir aqui? Né? Só tem mato, não tem uma casa, é mar na frente, praia de um lado, praia do outro, você não vê nada. E eu disse: ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Ai que droga! Né? O velho homem começa a crescer, né? Essa hora é a hora que ele sai da cruz assim. Opa, é a hora que eu vou entrar em cena, né? E a irmã falava assim: pastor, calma, Deus vai enviar o seu anjo. Eu estava quase mandando aquela boca, dizer: para com isso, que anjo você está vendo aqui? Oh Deus, que anjo, né? Mas eu ficava aquele lado: não, Senhor, eu tenho que crer, né? Mas aonde vai vir anjo aqui? Não tem anjo nenhum aqui. E aí, irmãos, quando a gente tentou, todos esgotou tudo. A caminhonete, a areia já estava quase chegando perto do vidro. Aí eu comecei a ver o mar subindo. Foi a hora que a enchente começou, a maré começa a subir. Aí eu comecei a ver o mar subindo, levando a caminhonete lá para o fundo, sem seguro, eu perdendo tudo. Eu falei: meu Deus, que desespero. O que eu vim fazer aqui? Ela: calma, pastor, Deus vai enviar o seu anjo. Meu Jesus, irmão, só vivendo isso, viu? Aí quando a água estava chegando perto, estava assim a quase 5 metros da caminhonete, eu já não sabia mais o que fazer, um desespero, suado, nervoso, bravo. Ela: Deus vai enviar seu anjo, calma, pastor. Aí do nada, irmãos, no meio do mato, nunca esqueço isso, no meio do mato, não tem vizinho, não tem casa, não tem celular, não tem ninguém. Apareceu um caminhão do meio do mato, jogou umas tábuas, jogou uma corda, puxou a minha caminhonete como se fosse de brinquedo, lá para dentro do mato, recolher as tábuas. Quando eu ia agradecer, quando eu vi, ele já estava indo embora, nem vi quem era, da onde veio, quem chamou e por que apareceu ali. Tudo que eu vi, um livramento de Deus, a palavra daquela mulher, aquela palavra profética: Deus vai enviar seu anjo. Calma, Deus vai enviar seu anjo aqui. Meu irmão, nesta manhã eu quero repetir essa palavra para você também que sofre e vê situações que não vê saída. Calma, meu irmão, na hora certa, Deus vai enviar o seu anjo sobre a sua vida.
por isso que eu sei esperar, meu irmão. Já passei tanta coisa na vida, que se acontece, espera que acontece. Já fiquei muito nervoso, já fiquei muito carnal. Aí depois de 30 anos, você precisa levar 30 anos, quase 40. Moisés precisou de 40 no deserto, né? Eu já estou em 32, falta mais um pouquinho aí para chegar aos 40, né? Aí você começa a aprender, não, Deus vai fazer, pode ficar tranquilo que vai acontecer. Mas no começo da caminhada é assim mesmo, você fica em desespero e ansiedade, que você quer resolver, mas o tempo de Deus não é o teu tempo, o tempo dele é perfeito. Tenha sempre nos teus lábios uma palavra de Deus na tua vida. E aí, irmãos, o Elias aperta a capa, diz o texto que ele apertou a capa e saiu correndo. O texto, a história diz que ele correu 40 quilômetros, o cara era preparado. E a chuva chegando, e o Acabe está lá na carruagem dele, né, andando, já indo embora. Vamos embora porque vai chover, ó, o céu está enegrecendo, né? E diz o texto que de repente o Acabe está lá na carruagem dele, sentadão lá, né? Lendo um livrinho, lendo uma revista, mexendo lá no seu iPadzinho, no joguinho, né? Vendo os seus e-mails. Daqui a pouco ele só vê Elias correndo. Tchau, Acabe. Tô indo aí, a gente se encontra lá, né? Meu irmão, a Bíblia diz que o poder de Deus veio sobre a vida de Elias e o capacitou. Ele correu 40 quilômetros sem parar até chegar em Jezreel. Sabe, quando Deus derrama o poder dele sobre a tua vida, quando Deus derrama a graça dele sobre a tua vida, quando Deus vem com o poder dele sobre a tua vida, meu irmão, você vai correr essa vida 40 anos, você vai correr essa vida 50 anos, você vai correr essa vida 60 anos, você vai estar com 80 anos e não vai estar cansado, vai estar correndo ainda e fazendo a obra de Deus, porque o poder de Deus veio sobre a sua vida.